Fala Dev! No vídeo de hoje a gente vai falar de um monte de coisa. Estava meio sumido, então resolvi trazer algumas coisas para vocês aqui. Então hoje a gente vai falar de modular CodeGen, a gente vai falar de Qubit, para variar, né? Que eu gosto bastante. E a gente vai falar também de um pacote bem interessante para a gente fazer um menu flutuante de long press e tudo mais. Então não sai daí e roda a vinheta! Show de bola! Então, só recadinho básico, aqui embaixo tem o link do Telegram, tá? Então, se você não faz parte lá da comunidade, entra lá, porque eu estou preparando algumas coisinhas, principalmente um evento que provavelmente eu vou fazer esse mês ainda, se tudo der certo, para fazer o lançamento, né? Fazer o lançamento do meu curso, que eu estou finalizando a parte da academia do Flutter, então a parte intermediária, vamos dizer assim, ao avançado. Depois a gente vai entrar também com o arquiteto Flutter, então não vai perder, entra lá na comunidade para você não perder nada, beleza? Então estava meio sumido, participei estou num projeto grande, estava fazendo um projeto muito grande, então essas 2 semanas aí foi muito loucas para mim. Eu não consegui gravar o vídeo, fazer código e tudo mais para poder gravar, então, mas não desisti. Estou sempre por aí, pode me chamar, saber que vocês precisarem, tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, pode me chamar. E não esquece, se não é inscrito no canal ainda, se inscreve no canal e para você fazer parte aí da nossa comunidade, beleza? Então vamos lá. No vídeo de hoje a gente vai falar de algumas coisas, né? Ontem no meetup da Flutterando, não sei se vocês viram, né? Eles falaram do modular CodeGen, né? Que seria o gerador de código do modular para ajudar a gente na geração dos códigos. Então eu vou mostrar um exemplo da gente utilizando ele. Então a gente vai utilizar o modular CodeGen, a gente vai utilizar o Qubit, né? Que o Félix lá, o dono vou dizer assim, o criador do pacote, ele fez uma junção na última versão 6, então ele juntou o Block com o Qubit, então virou para mim a ferramenta perfeita de gerência de estado. Você tem todo o poder do Block quando você quiser e o poder do Qubit quando você quiser. Então ele juntou as duas coisas, para mim, na minha opinião, ficou perfeito. Tá? E nós vamos ver também um pacote bem interessante que chama Flutter, putz, eu não vou lembrar agora o nome, mas chama Flutter Menu, Flutter Fox Menu, alguma coisa assim. Você dá um long press numa área, vamos dizer assim, ele abre um menu embaixo, então eu achei que é um pacotezinho bem legal pra gente fazer. Só que a gente vai fazer a construção do aplicativo do zero, de ponta a ponta, tá? A gente vai buscar os GIFs de novo, igual a gente fez lá com o Qubit, mas eu vou fazer a reconstrução desse cara e uma nova estrutura de pastas e tudo mais pra gente trabalhar um pouquinho mais esse cara, beleza? Então, bora lá, que a gente tem muito código pra fazer. Primeira coisa que eu vou fazer, já gerei um projeto aqui, deixa eu ver se tá bom para vocês já enxergarem aí, acho que tá bom, né, para enxergar. Eu criei um projetozinho aqui, Flutter Fox Menu, e nele eu vou só pedir pro slide, fazer o start aqui e fazer toda a geração para mim. A gente vai usar o Flutter modular, só que aqui eu vou colocar só um bloco RxDart, porque como a gente não vai usar nenhum desses, eu vou deixar o slide, vamos dizer assim, gerar o mínimo possível de dado, porque eu vou ter que fazer uma limpa aqui de algumas coisas que ele gera, tá? Então ele está gerando aqui pra gente, deixa ele terminar, terminou, beleza. Então só pra gente ele configurar já o app widget e tudo mais, pra gente não ter que fazer tudo isso aqui na mão, que dá um trabalho, certo? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou deletar esse home módulo aqui, né? O módulo home que ele gera, porque eu vou dar outro nome, não vou dar o nome de home. Eu vou, deixa eu comentar esse cara aqui e vou remover também esse app block que ele gerou aqui, ó, cadê ele? App block que a gente não vai usar ele, ok? Então vou deletar esse cara aqui, show de bola. Temos aqui, já deletei tudo que eu precisava inicialmente, tá? Primeira coisa que eu vou pedir para o slide gerar um módulo para mim que vai se chamar GIFs, que ele vai ser o módulo principal. Não vou chamar de home, porque para mim não faz muito sentido. Então, só vou dar um reverse aqui, slide revert, porque eu não passei o parâmetro "-c" para ele gerar completo para mim. Então, agora ele gerou aqui um módulo e a nossa page, né? E ele gera um bloco aqui também, eu vou deletar. Vou
que a gente não vai usar esse cara, já gerou aqui, importou pra gente, mas ok, a gente não vai usar esse cara aqui por enquanto. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente precisa adicionar os pacotes que a gente vai utilizar, certo? Então o primeiro pacote que a gente vai adicionar aqui é o modular CodeGen, certo? Então, como Shift P, add update dependence, modular CodeGen. Então vamos adicionar aqui o CodeGen. Vamos adicionar também, add update, o build runner, né? Porque agora a gente precisa dele para gerar os pacotes ou as estruturas do modular. Então já gerei no lugar errado aqui, deixa eu só já mover para o dev dependence, porque é só dependências de desenvolvimento. Legal. A versão do modular do build runner 1.10.2, ela está apontando para a versão dev do Dart. Tá? Então, se você gerar esse problema aqui, ó, requires versão 2.10.0 e o Dart 2.10.0 é a versão de desenvolvimento. Né? Então, a gente não tem como colocar essa versão aqui. 2.10.0 é a 2, acho que se eu não me engano é 2.10.0. Então, para resolver esse problema, basta eu baixar a última versão aqui de bug fix que eles colocaram. Então, 1.10.1 já vai compilar normal aqui. Legal, temos o Flutter modular. Agora a gente precisa adicionar o block, certo? Porque a gente vai trabalhar com o Qubit. E o block 6.0, né, o 6x, ele já tem o Qubit incubado dentro dele. Né? Então, vamos adicionar ele aqui também. E o Flutter block, também é um novo pacote para trabalhar com o block, vamos dizer assim, né? A gente vai adicionar aqui também o Freezed, que é um pacote que vai ajudar a gente aí com a geração de algumas classes, de uma Salad Class, Unions e tudo mais. O Freezed Annotation, tá? A gente vai adicionar. E vamos adicionar aqui, como eu vou trabalhar com o serviço REST, eu vou adicionar um JSON Serializable. JSON Serializable. JSON Serializable. E vou adicionar esse pacote que eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, deixa eu abrir aqui. O pacote que eu achei bem interessante é esse pacote aqui. Olha que interessante que ele faz. Então você pode selecionar alguma coisa, ele vai abrir para você um menu dessa coisa que você está selecionando. Então eu não vou fazer um grid assim, porque o vídeo já vai ficar muito grande sem fazer um grid e tudo mais. Vou fazer um list view mesmo, mas você vai ver toda essa ação. Então a gente vai fazer um list view, vai selecionar, quando eu clicar em open, ele vai abrir uma nova página para a gente com o link desse GIF que vai estar que eu selecionei. Tá? Então, vai ser esse a estratégia do nosso projeto hoje, ok? Mas para a gente também testar bastante as nossas estruturas. Então, add dependence, focused menu. Focused menu. E eu vou adicionar aqui também um cara que chama bot toast. Para fazer um loaderzinho, para fazer algumas coisas assim que a gente vai precisar. Esse é um pacote bem legal, tá? Também, que é bem legal para você utilizar no seu projeto assim, que ele já traz umas animaçõezinhas, um loaderzinho, você vai ver, você vai gostar bastante disso aqui. Legal. Agora que nós já temos aqui a estrutura, nós vamos iniciar a criação do nosso projeto, tá? Deixa eu abrir aqui o nosso cara, ele está dando erro aqui, mas a gente não vai se preocupar com isso agora, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é dentro do módulo de GIFs, aqui fora, dentro de app, nós vamos criar uma pasta chamada models, ok? Dentro de models, nós vamos criar o nosso modelo, tá? O nosso modelo, a gente vai trabalhar em cima do modelo do GIFI, né? Então, GIFI. Developers.gify SDK. Então aqui tem a SDK deles e tudo mais, a documentação. Você tem que criar aqui um app nele e tudo mais, tá? Então eu já tenho isso aqui tudo criado. Eu vou lá no API Endpoints para a gente poder ver o que a gente vai usar. Se não me engano, a gente vai usar esse trend. Trend essa API de trend topics, vamos dizer assim, os principais, os mais utilizados GIFs, tá? Os mais procurados, vamos dizer assim, certo? Então, deixa eu ver se aqui eu tenho o response code,
A gente vai usar esse cara aqui, tá bom? Mas não se preocupe que a gente vai desenvolvendo aqui, conforme a gente vai fazendo, eu vou mostrando para vocês, tá? Mas só para vocês entenderem que a gente vai utilizar essa API de GIFs aqui do próprio, do GIFI, tá? Então, bora lá. Tanto que eu já tenho até minha chave gerada com aquele teste do bloco que a gente fez lá atrás, do Qubit, do outro vídeo, certo? Então vamos criar o nosso modelo. A primeira coisa que a gente vai criar aqui, eu vou criar um Freeze Class, tá? Que é diferente de uma class. O Freeze, se você não conhece, vale muito a pena conhecer, tá? Então deixa eu ver aqui o pub.dev, vou abrir aqui o Freezed. Ele é um cara que gera alguns tipos de classe pra gente. Primeira coisa que ele faz, ele gera umas classes, ele gera todos os utilitários que a gente precisa. Então ele pode gerar o JSON Serializable, ele gera o copy with, ele gera o equals, ele já implementa equatable com os campos que você coloca, então não preciso me preocupar com isso. Ele gera Salad Class, Union Class e Salad Class, que quem vem de lá do Kotlin, esse cara aqui vai ser bem interessante, vai gostar bastante desse cara. Então assim, é um cara muito legal. Tem que acho que vale um vídeo só para falar dele, mas a gente vai utilizar ele aqui para ajudar a gente na construção, tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui é gerar um Freezed Generate New Class. Esse pacote aqui é uma extensão Freezed, tá? Que tem aqui Freezed, que tem essa possibilidade aqui de eu gerar. Não fui eu que fiz essa extensão, não. Então vamos lá. Clicando aqui, Model, New Freezed Class. Esse cara vai ser um GIF Model. Eu quero gerar com JSON Serializable? Sim, tá? Então, eu vou gerar com o JSON Serializable. O que ele já vai fazer aqui? Ele já vai configurar a nossa classe para trabalhar com o Freezed e com o JSON Serializable. JSON Serializable, se você não conhece também, é uma lib para você trabalhar com JSON, tá? Você não precisa ficar fazendo aquele toJSON e fromJSON. Ele gera esses dois caras para você, ok? Então, para gerar, basicamente, a gente precisa gerar em cima do build runner, certo? Então, Flutter pub run build runner watch, certo? Vou deixar o watch rodando aqui. Lembrando sempre, não deixe o delete output updates, tá? Só rode ele se você realmente precisa, porque senão ele demora muito mais para rodar e não faz sentido você ficar deletando todo o cache dele, né, vamos dizer assim, toda hora, tá? Então, deixa ele rodando aqui. Beleza. Feito isso, o Freezed ele funciona da seguinte forma. Eu não crio atributos aqui, então eu não crio aqui string, nome, string, não sei o que. Tá? Com o Freezed você tem uma estrutura um pouquinho diferente. Com o Freezed você cria factory methods, tá? Então você construtores do tipo factory methods. Eu estou pensando em outra coisa. Então construtores do tipo factory, tá? E nele você declara os parâmetros e automaticamente ele já vai gerar para a gente os atributos, tá? Ele vai fazer toda essa geração para a gente não precisa se preocupar com mais nada. Então aqui do GIFI, né? Nós vamos pegar o ID, que eu não precisava, vou pegar só por ter aqui, e o GIF URL, tá? Esses dois são os parâmetros que eu vou buscar de lá do nosso serviço, ok? Então, deixa ele terminar de gerar aqui, só para terminar a explicação aqui para vocês. Então, eu gerei esses dois caras, automaticamente, você vai ver, a gente vai abrir aqui o ponto freeze, ó. Se eu abrir o ponto freeze aqui, ó, veja que ele vai gerar uma porrada de classe pra gente e vai gerar os dois getters, que é o que a gente precisa, o ID e o GIF, tá vendo? E o copy with, ele vai gerar todas as estruturas que a gente precisa para rodar esse cara, beleza? Então, esse cara aqui, ele vai gerar uma classe GIF_model, né, que é uma classe que ele estendeu aqui, e ele vai gerar essa classe aqui pra gente, ok? Feito isso agora, eu preciso fazer um mapeio do meu JSON, tá? Então, para isso aqui, eu preciso informar ele que eu quero que ele gere um JSON Serializable para mim. Para isso, eu preciso colocar aqui uma anotação chamada JSON Serializable, né? No construtor que eu quero que ele vamos dizer assim, que ele transforme o meu JSON e ele chame para fazer, porque eu posso ter vários construtores aqui, eu posso ter outros construtores. A gente vai ver isso quando a gente criar lá as estruturas, as exceptions, os nossos estados também, o nosso estado do Qubit, tá? Então esse cara aqui, ó, vai ser um explicit. Eu preciso declarar ele porque eu quero colocar que ele tenha um explicit to JSON,
Tá? Então ele crie para mim o toJSON, tá? Senão ele não vai criar o toJSON para mim, ok? Então implementei ele aqui. E na API do GIFI, do GIFI, vamos dizer assim, do GIFI aqui, a gente tem aqui, ó, API Explorer. Vamos dar uma olhadinha nela aqui. Se a gente olhar GIFI Public, né, e eu quero o Trading, fizer um send aqui para a gente testar, tá? Ele vai trazer 25 para mim e veja como é que ele traz a minha resposta. A minha resposta então vai ter, eu quero o ID, só que eu não quero essa URL. Se a gente abrir essa URL, veja que ela é uma URL que tem o link do GIFI, né? Do GIF, sei lá como é que pronuncia isso aqui. Eu quero, na verdade, pegar aqui de imagens o downsize large, um deles aqui, que eu vou ver direitinho qual que eu vou pegar, e para ele me retornar somente o GIF, tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer ali. Só que para isso eu preciso mapear. Se você não conhece JSON Serializable, você gera a sua classe, né? Se você, deixa eu ver se eu estou com ele aberto ainda aqui. JSON Serializable, deixa eu abrir aqui. JSON Serializable. Então ele tem lá as anotações dele, tá? E aí eu crio os atributos, né? Da mesma forma que está lá na minha classe, certo? Que está lá no meu JSON. E caso eu precise fazer alguma configuração, eu tenho esse tal de JSON Key aqui para trabalhar e para fazer algumas coisas, ok? Então esse ID aqui é ID mesmo. Esse cara aqui eu tenho que navegar por toda essa estrutura, de entrar em images, pegar o cara que eu quero, que é o downsize. Quer ver? Eu acho que é downsize, downsize, ó, downsize URL, tá? Porque eu vou pegar uma menorzinha aqui. Então, eu preciso navegar por esses caras. Para fazer isso, eu preciso declarar aqui um @JSON Key. E dentro do JSON Key eu vou falar qual é a tag que eu quero que ele pegue para mim. Então se a gente olhar lá no GIFI, eu vou centralizar falando que eu quero que ele pegue images, porque aí daqui para frente eu vou customizar isso. Então ele vai pegar images, tá? E eu vou criar um FromJSON customizado, ok? Então eu vou criar uma classe aqui, vou criar um atributo aqui. Esse atributo ele precisa obrigatoriamente ser estático, porque senão o JSON Serializable não consegue acessar ele, ok? Então a gente vai criar um static, retorna uma string URL from JSON. Não é a melhor coisa do mundo ter esse cara aqui como estático, tá? Eu não gosto, porque querendo ou não é um atributo de classe, mas ok, não vamos nos apegar a esse cara. E esse cara aqui vai me retornar um mapa ele vai retornar aqui um map de string, que seria a chave, dynamic, ok? Então, a gente vai buscar agora a informação para retornar. Para retornar esse cara, então eu vou pegar aqui JSON map, que é o images, certo? Então eu quero pegar aqui downsize, cadê os downsize, e dentro de downsize eu vou pegar a URL. Legal, criei o meu atributo aqui. Aqui no FromJSON agora eu preciso passar gifModel.url FromJSON, tá? Por que eu preciso passar com o GIF como assim e não assim, que eu também aceitaria, tá? Porque se a gente for lá no freeze, vai ver que vai dar erro. Por quê? Porque ele está numa classe interna, tá? Ele não está na classe mesmo. Então, isso aqui gera um problema pra gente. Então, eu vou colocar, se eu colocar gifModel ponto, ele vai gerar assim lá, tá? No meu ponto G, no meu ponto freeze, e veja que não teremos problema, porque eu estou acessando diretamente o meu atributo estático, ok? Então, dessa forma aqui que a gente criou o nosso modelo. Veja que eu criei um modelo com FromJSON, toJSON, já mapei, eu tenho copyWith, eu tenho equals, eu tenho toString, eu tenho tudo implementado pelo GIF, pelo freeze, tá? Com poucas linhas de código, então fica muito simples da gente implementar, ok? Legal, implementamos aqui o nosso GIF Model. Qual que é o nosso próximo passo agora? Vamos buscar os dados, certo? Para buscar os dados, eu vou criar uma estruturinha aqui dentro de GIFs, tá? Eu não vou usar em cima do Clean Dart, né, ou do Clean Architect. Eu vou criar uma estrutura de 3 camadas, basicamente, tá? Essas 3 camadas vão ser New Folder, vai ser Data, para a gente buscar os dados. Ela vai ser Services, e vou criar uma outra pasta que vai ser a nossa UI, ok? Então o nosso módulo vai ter UI, Service
e data. Dentro de UI vai ficar as nossas páginas e o nosso Qubit, né? O nosso gerenciador de estado, a nossa controller. Dentro de services, os serviços que fazem acesso a o data, que é os nossos repositórios. Ok? Vamos usar essa estruturazinha. Depois vocês me dizem nos comentários se vocês gostaram, o que vocês acharam dessa estrutura, ou me mandam no particular mesmo o que vocês acharam, se ficou estranho, se não ficou, o que vocês gostaram, tá? Não tem nada a ver com o Clean Architect. Eu não quis trazer o Clean Architect para cá, porque já traria mais complexidade agora para o vídeo, então eu pretendo fazer outras coisas com o Clean Architect. Esse cara aqui vou passar por algumas camadas aqui no canal, tá? Então vamos mover esse cara aqui para dentro de GIF Pages. Okay? Deixa eu deletar aqui a pasta testes. Pasta teste não, porque por enquanto a gente não falou de testes. Inclusive eu tinha na terça-feira a gente tinha agendado uma live lá com o Pedro Massango, lá da Angola, mas infelizmente ele passou mal, a gente não conseguiu fazer, mas provavelmente a gente deve fazer em um futuro breve, ok? Então aqui, ó, dentro de data agora, nós já tem o meu modelo, vou criar o cara que vai buscar os dados do meu modelo, certo? Então vou criar primeiro a interface, lembra que a gente tem que sempre criar baseado nas nossas no nosso modelo, tá? Como eu acabei de criar o projeto, eu esqueci de fechar ele e abrir, eu vou reabri-lo aqui para a gente poder funcionar esse cara aqui. Eu preciso parar para olhar esse probleminha aqui, ó. Create Dart Interface. Nossa interface vai ser i_gifs_repository. Então, vou criar esse GIF repository aqui. O nosso GIF repository, ele vai retornar um feature de list de GIF model. GIF model. Ok? E vai ser o find all. Não vou nem colocar... Opa, não há implementação, porque é a interface. Legal, vou importar aqui e importei o nosso cara. Beleza, com isso aqui agora eu vou create... ou posso criar aqui o create Dart class, ou eu posso criar o file normal. Então, gifs repository.dart fu, né, Flutter class interface. Então, que ele já vai fazer aqui para mim. Então, dessa forma eu prefiro para fazer a nossa interface aqui, para implementar a nossa interface. Ok, feito isso aqui, vou ter que começar a implementação do nosso cara. Só que a primeira coisa que a gente precisa fazer agora é o quê? Nosso GIFs repository, ele vai depender do quem? Do DIL. Então, por boa prática, pensando no Solid, né? A gente tem que trabalhar no I do Solid, se eu não me engano, a gente tem que trabalhar sempre com interfaces, abstraindo total o conceito todo. Então, a ideia é sempre, todas as minhas dependências devem ser, eu devo recebê-las e não eu criá-las. Tá? Então, para isso, se eu dependo do DIL, eu vou criar um atributo final, sempre aqui, DIL, underline DIL. Ok? Vou importar o DIL aqui, import DIL. Vou implementar um construtor, que eu vou receber ele como construtor. Perfeito. Só que quem vai injetar esse cara para mim? É o modular, certo? Então, é agora que entra o nosso CodeGen, né? O modular CodeGen. Então, eu criei já um snippet para isso, fu modular CodeGen. Tá? Para trabalhar com o modular CodeGen, na verdade ele vai gerar um arquivo chamado GIF, o mesmo nome do meu arquivo, .g.dart. E o injectable eu preciso importar lá do Flutter modular. Então, fazendo isso aqui, veja aqui, deixa ele gerar aqui, deixa eu ver se está, deixa rodando o build runner, que eu parei ele, porque eu fechei, né? Fechei a aplicação, fechei o VS Code e abri de novo. Deixa ele rodar aqui. Ele vai, na verdade, ó, se a gente for aqui, veja aqui, ele vai gerar para a gente o nosso bind. Lembra do nosso bind que a gente fez lá? Com o mesmo nome da minha classe. Legal. Agora o que eu vou fazer? Aqui dentro do meu módulo, que está na raiz aqui da minha pasta, da minha feature, vamos dizer assim, aqui dentro eu teria que fazer o quê? Um fumbind, né? Que é o fazer o mbind, que seria o bind do meu cara. Em vez de eu fazer o bind, agora eu posso fazer o quê? Eu posso fazer somente um $GIF repository. Pronto. Isso aqui já vai fazer a injeção para mim. Qual que é a grande vantagem disso? Tá? A grande vantagem disso é que se, por exemplo, aqui dentro do meu GIF repository, hoje eu recebo somente DIL. Se por acaso eu recebesse sei lá, uma string teste aqui e adicionasse
dela no meu construtor, para eu receber ela, veja o que ia acontecer. Se eu tivesse feito somente o bind, né? Então, fum bind, teria feito o bind, eu estaria assim, né? GIF repository. GIF repository. E aí aqui eu faria i, certo? Faria a inclusão. Vamos remover esse cara daqui, estaria assim, certo? Então, desse jeito, eu fiz uma injeção de dependência. Aí eu fui lá e adicionei um novo atributo aqui, um novo cara para receber como construtor. Na manutenção, veja o que vai acontecer, eu vou ter que vir aqui e alterar esse cara também. Com o CodeGen, que ele está gerando para mim, então se eu incluir agora aqui, ó, $ GIF repository, simplesmente ele vai pegar daqui, ó. Ele tinha o DIL e uma string. Se eu tirar agora a string e falar, não, esse aqui eu injetei errado, ó. Eu não preciso mudar mais nada, porque o CodeGen já vai mudar para mim. Então, essa é a grande vantagem de você utilizar esse cara, o modular CodeGen. Ele ainda está em beta, ainda está sendo testado e tudo mais, mas dá para utilizar ele numa boa. Funciona e funciona muito bem. Vale a pena investir nesse cara. Beleza? Então, show. Recebi aqui o nosso atributo, certo? Do DIL, o meu DIL aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a busca dos nossos GIFs, ok? Então, para isso, eu vou falar _DIL.get, certo? Vou pegar a URL aqui, aquela URL zona que a gente tem aqui, ó, que já está aqui funcionando para a gente. Peguei ela aqui, legal. Quando fizer o den, se deu o resultado, isso aqui vai ser res, né? Eu vou fazer um res.data. .then, novamente. Então, agora aqui eu tenho o meu GIFs data. Eu vou pegar e fazer um GIFs data.map, certo? Porque, ó, lembra aqui, ó, veja o resultado vem dentro de data. Não sei, não me respondeu por quê, não entendo o porquê desse data, mas ok, é a API dos caras, pública e de graça, não sou eu que vou reclamar, certo? GIF model, ponto, e veja que eu tenho aqui agora um from JSON. Então veja como que é sim. Opa, estou fazendo tudo errado aqui. Então, GIF model, vou retornar uma lista de GIF model, aqui vai ser o meu GIF, e aí aqui eu tenho GIF model, ponto, from JSON, passando o meu GIF aqui para dentro. Ponto, to list. Certo? Então, o que eu fiz? Eu vou pegar aqui, ó, deixa eu fechar aqui para ficar maior, para vocês verem. Fiz a minha busca aqui, tá? Peguei o resultado, retornei o resultado aqui eu peguei os valores, converti para um GIF model. Então, agora eu posso retornar esse cara, certo? Então, veja aqui, eu fiz aqui uma implementação. Caso dê erro, eu não vou tratar aqui, vou tratar lá no Qubit, tá? Não vou fazer um tratamento aqui, meu service também não vai tratar. Quem vai tratar é lá o nosso Qubit, tá? Ou não, no service, na verdade. O service vai fazer o tratamento e vai retornar uma exception que a gente espera lá no Qubit para mandar para a tela, ok? Então, fiz aqui a implementaçãozinha do nosso repository. Legal, que é o nosso próximo passo agora. Vamos implementar o nosso service. Então, o nosso service, vou criar a nossa interface, i underline GIFs service. Deixa ele criar para a gente aqui. E dentro aqui a gente vai ter um filter, né? Filter de list de GIF model, que vai ser o nosso find all. Super simples, tá? Aqui agora nós vamos para a nossa class, né? Vou criar um arquivo normal, como eu faço sempre. GIFs service.dart. FU class interface. Para ele implementar já ela. Opa. Aqui, vamos importar o nosso cara aqui, certo? Aqui, novamente, agora a gente precisa receber o quê? O nosso repository. Então, final i GIFs repository, ser o nosso repository, ok? E no nosso construtor temos o nosso cara aqui. Show de bola. Se eu fiz isso, agora eu preciso fazer a parte do modular. Então, CodeGen, modular CodeGen. Ele vai gerar aqui para mim e já vai instanciar. O GIF, aqui nós temos os dois atributos, que é o dentro do, deixa eu importar ele, né, o modular,
Se eu pegar aqui, ó, nós temos o lazy e o singleton, que a gente tem lá no bind também. No nosso caso aqui é lazy true e singleton true. Então, nesse caso aqui, eu não preciso me preocupar. Aqui, eu vou fazer o nosso try catch. Try catch, se deu qualquer exceção, eu vou dar um throw de uma outra exception que eu vou criar. Mas, antes da gente criar, vamos fazer a chamada. Então, return, underline, repository, pronto, find all. Então, vai só repassar o cara para cima. Agora nós vamos criar uma exceção, tá? Então, uma exceção customizada. Então, para isso, a gente cria uma classe aqui, exceptions, e aí, aqui, nós temos uma nova freeze class. E essa freeze class vai ser gifs exception. Ok? Não quero como JSON serializable, porque a gente não vai usar ela no JSON serializable. Ele criou aqui para a gente, agora nós vamos simplesmente criar um construtor nomeado, que vai ser server error. Vocês já vão entender lá na frente quando a gente for implementar o porquê disso aqui, porque a gente vai criar, ele vai criar aqui para a gente uma salad class, ok? Se não conhece de salad class, vem de lá do Kotlin, como eu falei, e ela traz duas funçõezinhas que para mim são um motivo para eu utilizar esse pacote, que é o map e o when, que aí fica uma coisa bem nomeada para a gente utilizar lá no Qubit, tá? Então, criei essa minha exception, essa nossa exception aqui com o freeze, tudo perfeito. Se deu algum erro, eu vou dar um throw gif exception server error, e o erro vai ser erro ao buscar GIFs. Vou fazer um print aqui do nosso erro, só para a gente printar no log. Nada muito elaborado, não. Legal, temos aqui agora a nossa exceção, temos o nosso GIF service. O que a gente precisa? Ir lá no nosso GIFs módulo, certo? E fazer o bind dele aqui também. Então, vírgula, $GIFs service. Ele já tem o bind do e-repository que a gente precisa lá. Legal, né? Putz, os caras, quando eu pedi isso aqui pra galera da Fluterano, nem acreditava que eles iam fazer de verdade, eles fizeram. Show de bola, camarada. Isso aqui é útil demais, demais, demais. Não sei quem não gosta de gerador de código, pra mim tá vivendo no passado ainda. Sinceramente, desculpa se vocês não gostam, mas, cara, isso aqui é o que há de melhor na tecnologia. Você não precisar de uma JVM gerando código para você em tempo de execução. Você mesmo gera o seu código. Para mim isso aqui é top demais. Legal. E o nosso GIF repository, ele precisa do DIL, certo? Então nós não importamos o DIL em lugar nenhum. O DIL eu vou utilizar ele em vários repositórios. Então eu vou importar ele aqui dentro do nosso do nosso app module. Eu vou bind DIL. Vou importar aqui, tá? Então, importei o DIL para o nosso projeto. Então, agora o meu repository lá já vai receber esse cara. O modular ajuda a gente bastante com essa questão de dependências, deixa bem organizado o nosso código, eu gosto bastante. Vamos lá, próximo cara que a gente precisa fazer agora, aqui está tudo certo, fizemos o nosso repository, fizemos o nosso service. Agora vamos trabalhar na nossa tela. Para a nossa tela, nada mais é do que o nosso UI GIF page, certo? Aqui ele está com stateful, eu não vou utilizar stateful. Com o Qubit ou block, nós não precisamos de objetos stateful. Então nós vamos trabalhar aqui com objetos stateless. Então fustl, tá? Que é a da extensãozinha que eu criei lá, vai ser GIFs. Legal. Agora aqui, para trabalhar com o block usa provider, certo? Para prover os dados. Eu posso não utilizar o provider para injetar o nosso Qubit ou o nosso block dentro do nossos block builder, consumer, etc. Posso. Porém, eu perco eu preciso ficar implementando um método, um atributo ali que não faz muito sentido, não tem muito ganho nenhum com isso. Então, eu vou utilizar o provider de dentro do block para fazer isso. E para trabalhar dessa forma, por Qubit eu preciso ter, se eu tentar simplesmente adicionar nessa page sozinha aqui, ele não vai conseguir injetar no context o meu block ou o meu Qubit. Tá? Então, para isso, a estratégia que a gente sempre usa é isso aqui. Eu crio outro STL aqui. Ó. Então, aqui eu vou criar um STL, que é um Flutter Widget, vai ser um GIFs Page Content.
ok? Que eu crio aqui. E aqui eu chamo GIFs Page Content. Então, eu chamo ele da minha página principal. Dentro desse cara, agora com a nova versão do Flutter Block, ele criou o uso wrapper with, que isso aqui era muito chato ter que fazer. Então, eu posso fazer um wrapper with block provider. E eu vou falar quem é o nosso Qubit que a gente vai trabalhar aqui. Como eu não tenho ele ainda, eu vou deixar comentado isso aqui e vou importar o block provider. Veja como é estranho, né? Fica assim, a gente vai fazer o Qubit, mas pensa que o Qubit é uma derivação do block. Então, tudo que você vê por aí vai estar como block e não como Qubit, tá? Mas a gente vai criar um Qubit. Para isso aqui a gente vai vir aqui em UI, New Qubit. Isso é da extensão do Flutter Block, do block que a gente tem no VS Code, ok? New Qubit. E esse Qubit vai chamar GIFs. GIFs Qubit. Ele vai gerar aqui pra gente, já gerou o nosso Qubit aqui e já gerou o nosso state com o freeze. Então ele já traz até o freeze aqui pra gente. Feito isso, agora eu preciso do quê? Eu preciso pegar aqui e adicionar o nosso Qubit aqui. Só que o nosso Qubit vai ter que ter uma injeção, tá? Vou comentar isso aqui. Vamos lá. O nosso Qubit aqui, ele vai receber como parâmetro o service, certo? Então, GIFs services, GIFs service vai ser o nosso service como final, então ele vai receber esse cara no construtor. Ah, recebi ele no construtor. Se eu recebi ele no construtor, eu vou precisar do quê? Da injeção. Então, fu codegen, ok? Vou importar o nosso Qubit para cá. Deixa ele gerar aqui. Eu não preciso desse G aqui, porque ele vai gerar já dentro do nosso cara. Deixa eu só importar aqui o modular. E ótimo, ele já gerou para a gente. Só que o Qubit, ele não pode ser singleton. Toda vez que eu pedir uma instância de Qubit, ele tem que ser uma instância nova. Nunca pode ser singleton, porque senão ele vai chamar o initial state e toda vez que eu pedir um Qubit vai estar com o último estado. Então eu não posso que ele seja isso. Então vai ser singleton igual a false, ok? Só isso. Legal, agora a gente vai vir no nosso app module e vamos fazer o quê? Injetar o nosso $GIF Qubit. GIF. Cadê? Nossa, como é que eu chamei lá? GIFs Qubit. Olha lá, GIFs Qubit. Na verdade aqui eu preciso sim do part.g. Por isso que ele não está encontrando lá. Legal, então agora ele vai encontrar aqui. Show de bola. Então ele não estava encontrando porque eu não tinha colocado o ponto G ali. Estava achando que ele ia gerar dentro do freeze ele não vai gerar. Legal, então temos aqui o nosso Qubit novamente. Agora vamos lá para a nossa page. Aqui no nosso create, o que eu vou pegar? Eu vou pedir para o modular me dar a instância. Modular.get e vou pedir um GIFs Qubit. Pronto, já tenho o meu Qubit aqui disponível, certo? Legal, agora vamos lá fazer a implementação, depois a gente vem para a tela. A última coisa que a gente vai implementar é a nossa tela, ok? Então a primeira coisa que a gente precisa implementar aqui é como que a gente vai controlar o nosso estado. Nosso estado é a base de todo a nossa página, certo? E a base do Qubit aqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é corrigir um cara aqui que ele coloca initial, ok? Só para dar um nome certinho aqui. E a gente vai criar agora aqui uma factory de GIFs state. E dentro desse cara nós vamos criar os nossos métodos. E ele vai o freeze vai criar uma classe para a gente chamada underline GIFs state. Deixa o freeze criar aqui para a gente. Aqui dentro do nosso factory, nós vamos ter simplesmente uma lista de GIF model, que vai ser o nosso result, e, vou importar ele aqui, né? E nós vamos ter o nosso GIF exception, que é a nossa exception. Show, beleza. O nosso initial,
ele não vai criar uma classe sozinho, ele vai chamar o meu construtor anterior. Então, aqui com o igual no freeze, ele vai criar uma classe. Então, eu poderia colocar initial aqui, qualquer coisa. Ó, se eu for lá no GIF state, veja que vai ter uma classe chamando initial. Quer ver? Class, como que eu coloquei ele? Underline initial. Então, class underline initial. Veja aqui, ele criou para mim uma interface, que não tem nada, tá? Mas que implementa GIF state. Então, ela é um GIF state. Ele cria isso aqui para mim. Se eu fizer igual maior como um método, ele espera que eu retorne uma instância. Então, essa instância eu vou retornar aqui com GIFs state. E aí eu vou passar que no initial o result é vazio e a exception é nula, ok? A gente não está usando aqui o darts ou dartz, né? Então a gente usa dessa forma aqui. Eu não quis colocar mais esse pacote aqui para a gente falar dele, mas quem não viu lá no meu último vídeo sobre darts, dartax, eu acho que é que fala assim, dá uma olhada lá, ou dartz, como você preferir. Legal, tem o meu init, agora eu vou criar uma outra factory, um outro construtor do tipo factory, que vai ser um gifs state.result, tá? O result eu vou receber um list de gif model, que é os meus gifs, certo? E vou chamar o meu gifs state, passando o que? Eu vou passar o meu result é igual ao gifs, né? Os gifs que eu recebi. Opa, igual não, né? Então, e a minha exception vai ser nula. Então, se tinha alguma coisa na minha exception, ela vai ser nula. Esses dois caras aqui, eu vou colocar os dois sempre como required, ok? Porque eles dois precisam ser recebidos. Porque se eu não mandar esse cara aqui, agora ele fica reclamando, falando que eu preciso mandar, ok? Beleza, temos esse cara aqui e agora nós vamos ter um outro cara desse aqui. Vou até copiar porque já está para o vídeo tentar ficar um pouquinho menor. Beleza. Opa. Aqui. E esse GIF state agora nós vamos ter um error. Que eu vou receber agora aqui um GIF exception. Que vai ser a nossa exception. Aqui nos GIFs eu vou zerar. Se eu tiver algum GIF lá, ele vai zerar o GIF. Não quero que ele mantenha o GIF zerado. Deu erro, vai limpar tudo, tá? E uma exception aqui, a minha exception, eu vou receber a exception no parâmetro. Legal, desse jeito eu montei já todos os atributos que eu preciso para trabalhar no meu estado. E já montei vários construtores nomeados para facilitar e ficar mais, como posso dizer, mais fluente dentro do meu Qubit. Tá? Então agora aqui, ó, eu vou ficar gifs state.initial. Tá vendo? Fica fluente, é muito mais fluente aqui para você ler as coisas. Isso que eu gosto bastante do GIF, do Qubit, porque você sabe onde começa e sabe onde termina. Né? Para mim, isso é o ótimo, o estado da arte para a gente saber como as coisas estão funcionando para um bom projeto. Legal, feito isso aqui, agora nós vamos criar um método que vai ser chamado na entrada da página. Na hora que entrou na página, ele vai chamar esse método. E esse método vai ser um FU_QubitAction, vai ser um void, né, de loadGIFs. O loadGIFs, a primeira coisa que ele vai fazer é mostrar um loader para mim, tá? Só que para fazer esse loader, lembra que eu adicionei um cara que chama BoltToast? Deixa eu abrir ele aqui. BoltToast. Esse cara aqui, olha que bonitinho que ele faz. Faz uma porrada de coisa, mas a gente vai utilizar aqui o notification e vamos utilizar o loader. Olha que loader, ele dá para customizar, dá para fazer loader padrãozinho, é muito legal. Então, vamos adicionar esse cara, vamos configurar ele. Para configurar ele, a gente vai ter que ir lá no nosso app widget, vamos importar esse cara aqui. Preciso configurar dois caras, que é o build e o navigation observable. Então, copiei esses dois caras aqui. Depois de tudo, não tem conflito nenhum com o modular, funciona super bem. Então, vamos colocar esse cara aqui. Legal. Feito isso, agora aqui dentro do meu loadGIF, primeira coisa que eu preciso fazer é fazer um BoltToast
ponto show loading, certo? Só que em algum momento eu vou precisar fechar esse loading. O show loading do bot Toast, ele me retorna uma close loading, tá? Uma função para eu fechar o load. Então eu vou guardar essa função aqui dentro do nosso Qubit, tá? Então vai ser um cancel func, que é a função que ele me retorna. Então vai ser o close loading, que eu vou simplesmente implementar como uma função aqui. Vou retornar uma function aqui, ok? E esse cara vai ser um close loading. Primeira coisa que eu fiz, abri o meu loading e já associei ele. Segunda parte que eu preciso fazer, final gifs é igual a underline service.findAll. Então, vou buscar todos os caras. Feito isso, o que eu vou fazer? Agora é emitir para a minha tela, fazer um emit do Qubit para a minha tela, passando gifs. Passando gifs state.result. Então, vou mandar o resultado para a tela. E ele precisa que seja o que eu envie os gifs aqui, ó. Certo? Então, mandei aqui os gifs. O que ele está reclamando? Ah, que esse cara aqui é um future. Então, eu fiz um await, preciso fazer um future aqui. Não precisava do future, eu poderia simplesmente colocar um then aqui e fazer todo o processo que eu preciso fazer. Mas eu vou usar o await aqui nesse caso, ok? Então, vamos adicionar o await aqui e o async. Beleza, emiti o resultado. Depois que eu emitir o resultado, eu vou fechar o loading. Então, vou fechar o loading aqui. Legal, só que eu não fiz nenhum tratamento de exceção. Lembra que o nosso findAll aqui, ele retorna uma exception, um gifs exception. Então, nós vamos implementar aqui um try. Opa, por que ele está fazendo isso? Um try catch. Então, vamos implementar esse cara aqui. E aqui eu sei que eu vou receber, sempre eu vou tratar somente um gifs on, né? On gifs exception. Porque se não for um gif exception, eu quero que ele estoure mesmo, tá? Por quê? Porque dessa forma a gente pode configurar, por exemplo, um Firebase Analytics, tá? Ou um Firebase Crash Analytics, que quando ele crashar a página, ele registra lá pra gente. Então, eu não vou colocar isso aqui agora, mas fica de estudo aí pra vocês, se vocês quiserem. Ok? Feito isso, então, agora eu posso chamar esse cara aqui. Opa! Chamar esse cara aqui. Só que em vez de result, eu vou chamar o error e vou mandar aqui o e.error. Vou mandar o erro que aconteceu aqui para mim, certo? Ah, não, é a exception que ele espera, né? Então, a exception inteira. E mando fechar o meu loading aqui também, porque se eu abrir aqui e deu erro aqui em cima, então, que é o único lugar que essa exceção está sendo tratada, ele vai fechar aqui. Perfeito. Teoricamente, meu Qubit está, a minha função de busca está implementada. Vamos lá para a nossa tela? Legal. Como que eu vou fazer a chamada aqui se é um stateless widget, né? Como que eu vou fazer a chamada se eu não tenho init state, eu vou chamar no construtor, mas o modular está sendo criado aqui embaixo e tudo mais. Aí a gente usa o poder do Dart para a gente. Se lembra, se você colocar um ponto aqui, ele executa alguma coisa na instância que ele acabou de criar? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, a gente vai chamar o load gifs aqui. Pronto. Dessa forma, eu já estou indo buscar o meu, todos os gifs. Tá? Deixa eu ver se está startado aqui agora. Vamos deixar startando aqui enquanto a gente implementa o restante. Aqui dentro do nosso GIF Content, tá? Eu vou implementar aqui um block consumer. Tá? Por que um block consumer? Porque o block consumer ele me dá duas funções. Ele me dá o listener e o builder. Certo? Então, GIFs não é block, é Qubit. Tá? Então, dessa forma aqui eu não preciso injetar o Qubit? Não. Por quê? Porque como eu fiz um provider aqui, né, vamos dizer assim, eu criei essa instância aqui, na hora que eu chegar aqui ele já vai puxar desse cara aqui direto do meu contexto. Então eu não preciso fazer nada aqui para esse cara funcionar, certo? Legal. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa fazer a implementação. Agora a gente começa a implementar a nossa página, né? Vamos dizer assim. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, só para a gente ver isso aqui funcionando, eu vou fazer um print de state.
result, só para a gente ver se está vindo algum resultado ou não quando startar a aplicação. Startou, nossa, bem a tempo. Se combinasse não daria tão certo. Então, ó, nós temos um problema aqui. Deixa eu ver. Normal Elements. Generate. Ah, sim. O nosso app módulo não está direcionando para lugar nenhum. O nosso barra aqui, certo? Então, o nosso barra aqui agora ele vai jogar para o GIF módulo. GIF módulo. Certo? É o nosso GIFs módulo. GIFs módulo. Importar. Legal. Então, temos o GIF módulo aqui. Agora, vamos restartar tudo. Tem que funcionar. Opa, deu um outro erro aqui. Vamos resolver o nosso erro. Isso que dá, desenvolver 100% sem codar nada, sem restartar o emulador e sem testes, né? Então, a chance de dar problema é muito grande. Então, GIF Scubit, file de assertion, exception não pode ser nulo, is not null. Então, vamos lá na nossa página, GIF Scubit, aqui, os GIF Scubit, deixa eu ver se o nosso módulo, a gente implementou ele aqui, legal. Ele já teoricamente tinha que ter criado aqui. Vamos restartar novamente, só para ver se não é nenhum erro de... Então, o problema está aqui, ó. Exception diferente de nulo. Não pode ser nulo. Por quê? Lembra lá no nosso estado? Nosso state? Cadê o nosso state? Eu não falei que ele é requerido? Se ele é requerido, passar como nulo também não vale, né? Passar como nulo também é uma mancada, não vai aceitar. Então esse cara aqui não pode ser required, ok? Eu posso passar nulo para ele aqui, senão eu tô sacaneando no jogo, né? Ó, veja aqui, já funcionou. Eu restartei aqui, ó, e ele já fez o loaderzinho e veja aqui os GIFs foram carregados, né? Você vê como que o freeze já nos ajuda com isso, né? Então, se eu for aqui no GIF State, ele fez umas asserções aqui, justamente para evitar esse tipo de problema. Ó, exception igual a nulo. Esse cara aceita, nulo, o outro não vai aceitar. Então, você vê como que o freeze traz uma tranquilidade para a gente na hora da implementação. Se eu falei que é requerido, não pode ser nulo. Certo? Não é vem dar uma de malandro e mandar exception igual a null, não. Show de bola, gente. Então, vamos lá. Se eu tenho o meu result aqui, o que eu posso fazer nesse cara? Eu posso implementar aqui um list builder, certo? Um list view builder. E esse cara aqui tem um item count, que vai ser state.result.length. E o resultado aqui vai ser context index. Deixa eu abrir aqui. Vou fazer um final que vai ser o nosso item, né, que é o GIF em si, state.result.index. E aqui eu vou retornar inicialmente só um image network com item.gif URL. Vamos ver isso aqui. E veja que os nossos GIFs, pronto, já foram carregados. Olha só, veja como é interessante, né? Vamos fazer uma simulação de erro? Então, se desse algum erro, o que ia acontecer? No caso aqui, não ia acontecer nada, certo? Se eu por acaso aqui no meu, vamos lá no nosso repository, GIFs repository, eu vim aqui errar o URL, colocar um 2 a mais aqui. Deixa eu restartar aqui. E subiu uma exceção, beleza. Estourou aqui, ó. Deixa eu só tirar esse e pronto, estourou tudo aqui e não temos nada. Continuou o loader rodando aqui e ferrou com tudo, né? Então, o loader rodando aqui nem deveria estar, porque ele devia ter feito o close aqui, né? Então, vamos ver aqui. Ele não está caindo aqui. O que aconteceu? O nosso GIF repository retornou um cara para o nosso GIF service. Nosso GIF service teoricamente tratou e retornou um throw do nosso cara. Então, vamos ver por que ele não chamou o close loading. Então, o erro está aqui, ó. Então, eu fiz aqui o find all,
certo? Só que eu não coloquei, eu estou tratando com try catch, porém, para tratar com try catch eu preciso colocar o await. Se eu não colocar com o await, ele não vai cair aqui no catch, ele vai cair vai subir simplesmente uma exceção pelo future, pelo catch error, e não vai se tornar a exceção que realmente é o que eu quero aqui, certo? Então, aqui está o problema. Vamos restartar aqui agora, vamos ver isso aqui funcionando. Beleza, deu um deal error aqui, printou, mas até aí não apresentou nada na tela. Por quê? Porque o nosso page aqui, no listener, a gente não fez nada. E é agora que a gente vai trabalhar com esse cara. Aqui no listener, nós vamos pegar um state.exception. Se não for nulo, tá? O que a gente vai chamar aqui? Um método chamado when. Olha só que interessante. Esse método when, ele nos dá o server erro nomeado. Então, se eu tivesse outros tipos de erro, ele ia me mostrar todos e ia me obrigar a tratar todos eles, tá? Então, aqui eu vou receber o erro, certo? E dentro desse cara eu vou fazer simplesmente, a primeira coisa que eu vou verificar, né? Se o erro não for nulo, né? Erro diferente de null, porque a gente seta null lá no estado, né? Então, eu tenho que fazer isso. Se eu estivesse usando o darts, a gente não precisava disso, eu poderia colocar um optional e resolveria o meu problema, mas não estamos usando. Então, boottoast.show simple notification. E o title vai ser um error.error, né? Porque a mensagem já é o erro, né? Já é string de erro. Legal, então eu vou apresentar esse cara. Com o title eu vou colocar aqui um background nele, colors.red, só para a gente ver isso aqui. Vamos restartar e vamos ver se vai aparecer a mensagenzinha. E, show de bola, já temos a nossa mensagenzinha aqui. Show! Agora vamos acertar lá só no repository, né? Repository. Tirar esse cara aqui. Opa! E agora nós vamos implementar, então, gifs page. Vamos implementar o nosso Fox menu. Para fazer ele, é muito simples. A gente vai implementar, na verdade, esse cara aqui, ó, Fox Menu Holder, ok? Então, nós vamos copiar ele daqui do jeito que tá? Para vocês verem acontecendo. Vou fazer um wrapper num widget aqui e vou colar. Legal. Feito isso aqui, vai dar um monte de erro porque eu não tenho o import. Vou fazer o import agora como a gente precisa. Fechar isso aqui. E import. Legal, fiz os imports aqui. Vamos ver se isso aqui está funcionando. A primeira coisa que eu tenho que tirar é esse map pusher daqui, porque aí como que ele funciona, tá? O Focus Holder ele vai pegar assim, o tamanho do menu que eu quero que ele apareça. Aqui ele está 50%, eu quero que ele apareça no tamanho da tela. Vou falar que eu quero no tamanho da tela não, eu quero 90% da tela, tá? Que ele ocupe 90% da tela. Tem um blur, tá? Aí aqui, como que eu quero aparecer, o box decoration, qual que é o tempo que ele vai fazer para aparecer, a animação e tudo mais. E o que é o mais importante que é o menu item, tá? O menu items aqui é onde você adiciona cada um dos menus que você quer. Então no open você podia abrir uma página, porque ele tem aqui, ó, o onPressed, tá vendo? Então todo Focus menu tem um title, um ícone se você quiser adicionar e um onPressed. Então quando ele for pressionado ele vai fazer alguma coisa, tá? Vamos restartar isso aqui, vamos ver isso aqui funcionando. Carregou nossos GIFs aqui, vou segurar e já apareceu aqui, ó. Só que ele apareceu 90% da tela, mas ficou comendo aqui. Então eu vou tem um center aqui? Não, não tem center. Ele já tem todas as opções que ele precisava aqui. Então eu vou deixar ele, como a minha tela ocupa 100% o meu list view ocupa 100%, eu vou deixar ele assim, tá? Então vamos restartar aqui novamente, só para ele rebuildar. Ó, beleza, eu vou clicar nesse cara aqui, ó. Cliquei, segurei, veja aqui, ele abriu aqui. Como eu estou no emulador, em modo debug, ele está dando umas travadinhas aqui no GIF para mostrar e tudo mais. Mas ele funciona muito bem, ó. Se eu clicar aqui, ó, no de baixo, veja que ele aparece para cima. Então ele já se ajeita, ele não quebra nem nada, ele vem para cima do que eu estou selecionando. Então, ó, se eu for para baixo aqui,
eu tenho outras. Então é uma boa sacada quando você precisa de alguma coisa, algum menu quando selecionado, entendeu? Quando você deu um long press ali, apareceu um menuzinho, por exemplo, deletar, arquivar ou qualquer coisa do tipo. É bem bonitinho, funciona muito bem e você ir adicionando aqui, como você viu aqui, ó, no menu delete tem um text, o title de uma cor diferente, o trail icon é um ícone de uma cor diferente e tem o onPressed aqui. Então quando eu clicar no onPressed eu podia fazer um redirecionamento para uma nova tela, mas eu falo aqui, ó, clicado no open do GIF, open do GIF, dedo gordo, do GIF $item.id. Então, ó, cadê o nosso debug? Vamos clicar aqui, ó, open. Deixa eu clicar aqui de novo. Cliquei, ó, ele apareceu aqui em cima, open. Clicado para o menu tal. Então aqui eu poderia recuperar o ID e mandar para uma nova tela, fazer aquilo que eu gostaria. Tá bom? Então, o que eu tinha para mostrar para vocês era tudo isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu estava um pouquinho sumido realmente por causa da minha correria do dia a dia, mas eu resolvi trazer esse aplicativo aqui com um bando de ferramentas para vocês verem como que é interessante. Esse menu para mim eu acho que foi uma sacada muito legal que eu achei e vai ajudar bastante, tenho certeza, em um monte de coisa aí que você pode utilizar ele. Beleza? Então, valeu galera, se você não é inscrito no canal ainda, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha a publicação, eu vou falar muito sobre Qubit, tá? Eu estou gostando demais desse gerenciador de estado, eles falam que tem muito boilerplate e tudo mais, mas cara, não se apega a isso, se apega o quanto ele te dá uma segurança de atualização. Você não precisa, aqui você não vai ver esse tipo de coisa, não está atualizando a tela, não. Coisas que acontecem com outros, não que eu não goste do MobX, gosto muito do MobX, mas assim, para mim o Qubit hoje está sendo o estado da arte dos gerenciadores de estado, tá bom? Então, cara, deixe seu comentário se você gostou, o que você achou dessa nova estrutura que eu coloquei aqui, vai estar o link aqui na descrição, tá? E acho que é isso. Então, valeu, até a próxima.